Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Políticas Públicas do seu curso de especialização. Meu nome é Alexandre Silva, como vocês já conhecem, e nós vamos iniciar hoje a aula 4 da disciplina de Políticas Públicas. Bom, então, como nós temos discutido nas aulas anteriores, toda aquela questão de política pública, toda a questão de logística, da interpretação de processos, então, tá aí, algumas entrando em questões específicas da política pública. Então, temos ali, política pública, ela é uma decisão política. Lembrando que a discussão ela é bastante complexa, ela envolve os atores da sociedade, mas a decisão final ela acaba sendo dos seus gestores, do poder executivo e do poder legislativo, ok? Então, a palavra final é sempre dada baseada em questões também políticas. Tá? Então, aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui embaixo de políticas públicas e decisões políticas em relação a políticas públicas. Então, temos aqui a primeira, reforma agrária. Reforma agrária que abrange todo o território nacional, que envolve milhares e milhares de pessoas, pessoas sem terra, com latifundiários, pessoas que têm grandes áreas de terra improdutivas, que é a grande classificação dessas políticas públicas. E temos aqui uma outra também, a decisão aí, a política pública baseada no Sistema Único de Saúde, nosso SUS. Lembrando que o nosso Sistema Único de Saúde é bastante complexo, é bastante dinâmico, bastante heterogêneo em relação às instituições, aos hospitais, às casas santas, etc. Então, a política pública, em relação ao nosso sistema de saúde, ela, no final das contas, está muito atrelado às decisões políticas dos processos. Tá? Então, algumas decisões mais complexas, de maior magnitude, elas acabam envolvendo todo esse processo, que nós vamos ver detalhadamente mais para frente. Bom, então aqui uma afirmação. Embora as políticas públicas possam incidir sobre a esfera privada, família, mercado e religião, elas não são privadas. Então, lembrando, as políticas públicas podem afetar você de forma direta, tá? Dentro até mesmo na sua família, na sua casa, como nós vamos ver aqui. Então, nós temos aqui toda a discussão, ela envolve as entidades privadas e entidades públicas, ou seja, todos podem participar do processo decisório, mas a palavra final é sempre dos agentes, dos governos, tá? Do prefeito, da Câmara Municipal, que aprova ou não determinados atos do prefeito. Então, nós estamos sempre envolvidos em todo o processo, mas lembrando que o processo ele atinge a gente de uma forma direta ou indireta, tá? Mesmo com a participação popular, mas ela não é caracterizada como uma ação privada, mas uma ação pública. Então, novamente, alguns exemplos aqui. Reforma agrária. O governo não pode tirar da manga uma solução única e específica para a reforma agrária, escutando apenas os sem terra. Você tem que escutar também os produtores rurais, os donos da propriedade. Afinal de contas, uma terra ela está ou não improdutiva, mas você precisa conhecer as ações, as intenções daquele produtor rural, do dono daquela propriedade. Será que ele tem intenção de investir, de produzir, de não produzir? Então é uma discussão bastante complexa, que envolve vários atores. Uma outra questão importante, que envolve você diretamente, a todos nós que temos filhos, é a questão da escola. Muitos pais educam seus filhos dentro de casa, não gostam ou não têm interesse de mandá-los para a escola, ou alegando a questão de segurança ou a questão de qualidade, e eles vão lá e educam em casa. Só que para o governo, dentro da política pública e educacional, isso não tem valor. Porque você não tem a titulação, os meninos não vão subindo de série, não vão adquirindo conhecimento gradual e paulatinamente a respeito das séries que eles vão cursando, até o 3º ano do 2º grau. Mesmo que eles saibam até fazer equação diferencial integral, mas para o governo isso não importa, porque ele precisa participar do sistema de educação dentro do modelo já previsto, já definido dentro dessas políticas específicas para a educação. Então,
mesmo eles tendo esse conhecimento, eles precisam participar. E um outro detalhe importante é a vacinação. A vacinação também, muitos pais, como nós já sabemos, não gostam de vacinar seus filhos, eles têm medo, têm receio, né, com relação àquele processo. Então, eles não levam para uma vacinação. E, no entanto, você tem que vacinar o seu filho, é lei. Porque não implica apenas no problema do seu filho, da criança, mas implica também no problema da disseminação de doenças. Então, o fato dele não ser vacinado, ele pode desenvolver alguma doença que pode disseminar para outras crianças, né, na escola ou no seu círculo de amizade, etc. Então, o governo tem uma política pública específica para a vacinação dessas crianças e até mesmo adolescentes e adultos também, né? Nós temos lá vacina para gripe, né, para as pessoas idosas acima de 65 anos, mas ali também não é obrigatório, ali é facultativo. O idoso, ele apenas participa da vacinação se ele quiser. Mas a criança, como ela ainda não tem a capacidade de discernimento, então o governo obriga os familiares, né? Existe a caderneta e muitas coisas você, como pai, como mãe, não consegue fazer, né, ou ter acesso a determinados serviços públicos se você não apresentar a caderneta de vacinação da criança, né? Então isso é uma forma de você restringir a ação dos pais, ou seja, obrigar os pais a vacinar seus filhos, senão eles não vão ter acesso às demais políticas públicas. Então, é uma forma de gestão desse processo. Ou seja, a política pública, ela de uma forma direta ou indireta, ela está sempre envolvendo toda a sociedade e até mesmo o indivíduo. Bom, então nós temos também um diferencial aí entre política pública e ação privada de interesse público. Duas coisas distintas. Então, primeiro, política pública. Eu botei essas imagens aqui para a gente poder caracterizar esse processo. Então, temos aqui doação de cestas básicas. Ok? Ora, essa doação de cestas básicas, ela pode ser de origem pública. É claro, nós temos vários municípios extremamente pobres, né, aqui na região de Minas Gerais, no Jequitinhonha, no norte de Minas, no próprio Vale do Mucuri, né, Vale do Rio Doce, que muitas vezes as pessoas só sobrevivem com essas cestas que são doadas pelas prefeituras. Ok? Então, o que acontece? No caso aqui, o prefeito ele tem que criar uma política pública específica para determinada população, né, que está lá exposta à questão da pobreza extrema, né, e gera uma política pública específica. Lembrando que o gasto do dinheiro público ele tem que ser muito bem controlado. Então, muitas vezes o prefeito, né, ele tem uma boa vontade fantástica, distribui cestas básicas para a população carente, para a população pobre, mas o que acontece? Ele tem que prestar contas disso depois, tem que fechar. Ele tem um tribunal de contas ali em cima dele. E muitos prefeitos são afastados dos seus cargos porque o TCU pega essa ingerência, né? E não é ingerência por corrupção, né, ou por desvio, mas ingerência pela falta de controle do uso do recurso público. E nós temos também, né, a ação privada de interesse público, como nós podemos acompanhar em várias igrejas, várias associações, pessoas que se mobilizam junto à sociedade, arrecadam alimentos para doação para essas pessoas carentes também. Nesse caso aqui, o controle financeiro, o controle de distribuição, ele é todo e exclusivamente das pessoas que trabalham no processo, que estão organizando. Não tem que prestar contas a nenhum Ministério Público, ok? Então, a política pública e a ação privada de interesse público têm o mesmo fim, mas são ações que tiveram início de forma diferenciada. Bom, então, dentro de uma análise de políticas públicas que nós estamos fazendo, tem aqui, tem como objetivo os problemas com que se defrontam os formuladores de política e, como objetivo, auxiliar o seu equacionamento. Ou seja, política pública ela é desenvolvida para sistemas problemáticos, né? Para eventos conflitantes. Então, você tem que conhecer o objeto do problema para você poder formular soluções para aquele problema.
Tá? Nós não podemos trabalhar única e exclusivamente com as informações que nós temos. Tá? E a partir daí, equacionar esse problema através de uma política pública. Então eu peguei um exemplo aqui novamente, a questão da invasão das propriedades rurais. Então nós temos aqui os sem terra, né, em busca de área para plantar e se estabelecer, e nós temos aqui os produtores rurais, os donos das propriedades. Então nós temos um conflito aqui, muitas vezes um conflito que gera até agressão, né? Gera mortes, por exemplo. Então é importantíssimo que o governo atue como mediador desse processo, para evitar que esses problemas aconteçam. Mas para isso eu tenho que conhecer o problema. E lembrando, hein, conflito de terra ele é diferente de local para local. Então, as ações de políticas públicas são completamente diferentes. Muitas vezes o município do norte é diferente do município aqui em Minas Gerais, um problema no município de Goiás ou no sul do Brasil. Então, nós temos que avaliar isso com muito cuidado. Então, a análise é, principalmente, entender o problema e equacionar esse problema. Bom, então aqui... o papel da análise de política pública é encontrar problemas onde soluções podem ser tentadas. Então, o termo é um pouquinho complicado, mas encontrar problema. Então, o gestor ele está ali para buscar onde estão os problemas e como nós vamos resolvê-los. Um gestor público ele não pode correr do problema. Pelo contrário, ele tem que se deslocar em direção ao problema, para poder equacionar aquele problema. Então, onde soluções podem ser tentadas, ou seja, o analista deve ser capaz de redefinir problemas de uma forma que torne possível alguma melhoria. Ou seja, entender o que está acontecendo, redefinir os olhares dos grupos que estão em conflito e a partir daí tentar equacionar esse problema. Porque muitas vezes nós vamos tentar equacionar um problema dentro do olhar das partes conflitantes, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir chegar a um consenso. Por que não? Porque muitas vezes os posicionamentos são extremamente radicais. Né? Então ali não tem consenso. Então é extremamente importante que você compreenda o processo, tente entender o que está acontecendo e aí sim criar uma nova ótica em relação àquele problema e aí propor soluções. Então, portanto, a análise de política está preocupada tanto com o planejamento como com a política. Então, dentro dessa melhoria que nós esperamos aqui, né? Nós temos aí a análise política que está preocupada com o planejamento, ou seja, como nós vamos resolver esse problema? Vamos discutir, vamos equacionar e vamos botá-lo em prática. Aí sim é um segundo passo a ser dado dentro desse processo. Bom, então a preocupação com as políticas públicas e sua análise. Então, analisando essas políticas públicas, nós temos aqui, as dificuldades por que passam os formuladores de política frente à complexidade cada vez maior dos problemas com que se deparam, fato que os conduz paulatinamente a buscar ajuda para a construção de alternativas e propostas para soluções. Então vamos imaginar o seguinte, vamos distribuir casas no programa Minha Casa Minha Vida, no município de 5.000 habitantes, tá? Onde vão ser construídas 100, 200 casas. E vamos resolver um problema dos sem-teto no município de São Paulo, com 15 milhões de habitantes. Ora, é completamente diferente. Ok? Então, quanto maior a cidade, quanto maior o processo, maior a complexidade dessa relação. E aí, o que acontece? À medida que a gente vai entendendo melhor o processo, ele vai se tornando cada vez mais complexo, tá? E aí os formuladores se deparam com cada vez mais problemas para serem resolvidos. Bom, e um outro ponto importante que acabou tornando a análise mais complexa, está aqui, a atenção de pesquisadores acadêmicos em ciências sociais,
ciência política, econômica, sociologia, que progressivamente passam a trabalhar com questões relacionadas às políticas públicas e procuraram construir e aplicar conhecimentos à resolução de problemas concretos do setor público. Então, até a década de 60, não se tinha muito estudo a respeito do detalhamento daquela comunidade, daquela população, em relação a resolver os seus problemas. Tinha-se sim o problema o quê? Não, as pessoas precisam de esgoto, vamos colocar esgoto. Não, as pessoas precisam de casa, não, vamos construir casas. Mas que não avaliava-se a peculiaridade, os detalhamentos. E aí, a partir com o avanço das pesquisas na área de ciências políticas, ciências econômicas e sociologia, se percebeu que o quadro é extremamente complexo, que as comunidades são complexas. E para qualquer ação pública ou para qualquer instalação de política pública, é preciso muita discussão e muito detalhamento para parar as N arestas que surgem durante esse processo. Então, na aula de hoje era o que nós tínhamos para comentar e na próxima aula nós vamos dar continuidade ao assunto. Até lá!